Todos e todas. Obrigado pelo convite, desembargador Alcides. É uma honra a Defensoria Pública se fazer presente aqui nessa casa, que é uma referência na formação de defensores, juízes, promotores, advogados, públicos e privados. Peço licença para saudar a mesa e a todos na figura do desembargador Luciano, que certamente não vai se lembrar, mas com menos de 2 anos de Defensoria Pública, eu fui designado para trabalhar na Vara Criminal de Nova Iguaçu, quando o senhor era titular, e há aqueles juízes que a gente passa anos e eles não são nossas referências, e aqueles que a gente passa um mês e se torna uma grande referência de humanidade, de cuidado e de respeito com o exercício do direito da defesa. Então, acho importante ressaltar aqui como o senhor foi marcante naquele mês, salvo engano, era a 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Isso. Para mim, naquela época, com 2 anos de Defensoria Pública. Então, saúdo a todos. Nem tão jovem. Feito o convite, eu passo aqui algumas reflexões. Obviamente, a análise de dados. Há 2 pesquisadoras aqui que são grandes referências aqui no estado do Rio de Janeiro do Brasil, que é a professora Silvia, lá do SESEC, e a Joana, que muito corajosamente tocou o ISP hoje, está lá contribuindo com o Ministério Público, e certamente elas vão falar melhor, a professora Silvia falou, a Joana vai falar melhor ainda sobre análise de dados, mas eu julgo relevante trazer um trabalho que a Defensoria Pública vem fazendo desde 2015, que é o monitoramento da audiência de custódia. E não é fácil para a Defensoria Pública ingressar nesse debate. Tá? Ele não é fácil e eu vou explicar por quê. Porque esse ano a gente está fazendo 10 anos da Lei Complementar 132, que mudou radicalmente o perfil da Defensoria Pública brasileira. A Defensoria Pública deixou aquela atuação tradicional do atendimento individual, quase um advogado de causas individuais, para, na figura da Lei Complementar 132, como o meu grande professor e mestre de defensoria, José Augusto Garcia, fala, pedir passagem a uma nova Defensoria Pública no Brasil. Ela passa a ser uma grande agência de promoção de direitos humanos e de direitos fundamentais. E, obviamente, com esse novo perfil, e esse ano é um ano de reflexão lá para a Defensoria brasileira, tendo em vista toda essa transformação que ocorreu, não só em termos legislativos, em termos de perfil de atuação, mas hoje a gente pode falar que todo o Estado do Brasil tem Defensoria Pública. O último foi o Estado do Amapá, que os novos defensores tomaram posse. O curso de formação começa semana que vem, é o último Estado a ter Defensoria Pública. Então, com esse novo perfil de agência de promoção de direitos humanos, de direitos fundamentais, se a gente compara, talvez uma das pessoas que mais entenda sobre a questão das armas hoje é o Daniel Cerqueira, do IPEA, e se a gente analisa a conclusão de que a cada 1% a mais de circulação de armas de fogo, há uma probabilidade, um aumento de 2% da taxa de homicídio, se o compromisso da Defensoria Pública é os direitos humanos, direitos fundamentais, por uma política de segurança pública cidadã, evidentemente, ela é contra o fomento e o estímulo à maior circulação de armas de fogo. Mas, por outro lado, cabe à Defensoria Pública o exercício do direito de defesa, do contraditório, a defesa criminal. E, por essa perspectiva, toda medida que contenha a atuação repressiva do Estado no sistema de justiça criminal tem que ser aplaudida pela Defensoria. Essa é a complexidade e a dificuldade da Defensoria Pública hoje, que a gente pode trazer também para debate, que é a figura da assistência de acusação. Não é um tema pacífico na Defensoria. Se, de um lado, está atuando como assistente de acusação no caso de violência institucional, e, no outro, exercendo o direito de defesa do agente do Estado que praticou aquela violência estatal. Eu mesmo fui titular do Tribunal do Júri de São Gonçalo e exerci
a defesa de vários policiais militares no Tribunal do Júri de São Gonçalo. Então, há um tema muito complexo. O alargamento da posse de armas de fogo pode levar impactos no processo de criminalização secundária pelo sistema de justiça criminal. Então, é algo que, a princípio, a Defensoria Pública também não deve se posicionar contra. E tem muitos estudantes aqui, nas faculdades a gente sempre aprende que tem duas correntes, e eu vou me valer que a gente aprende nas faculdades, que no direito sempre tem duas correntes, para tentar aprofundar aqui o debate. E trazendo a questão do monitoramento da audiência de custódia, eu tenho que fazer aqui uma referência, que é um trabalho hercúleo da Carolina Aber, que é a nossa diretora de pesquisa da Defensoria Pública, com a sua grande equipe, composta por 4 pessoas. A Defensoria Pública, ela sempre se posicionou favoravelmente à audiência de custódia. Eu tenho reafirmado que a audiência de custódia foi um dos maiores avanços civilizatórios que ocorreu no Brasil. É um tema que desperta paixões também, mas a gente, desde o início, lá em 2015, quando era um projeto, e a gente aqui tem que ressaltar que esse projeto só foi implementado pela força do ministro Lewandowski, pela força do seu assessor, que é um juiz Lanfred, que hoje está de volta ao CNJ. Desde o início, a Defensoria Pública se posicionou publicamente a favor da audiência de custódia, não só porque ela permite o exercício mais amplo da defesa, mas ela é um grande combate à tortura. Ela é um instrumento fundamental hoje de prevenção à tortura. E, por conta da audiência de custódia, ano passado nós lançamos um protocolo de atuação de combate à tortura que vem funcionando, e os dados são estarrecedores de como a tortura está disseminada e é uma epidemia no Estado brasileiro. Como funciona o trabalho da Defensoria? Há um defensor público que trabalha lá na equipe que a gente criou a figura do defensor pesquisador. Toda a pessoa que é apresentada na audiência de custódia e que conta com a atuação da Defensoria, e isso, pelos últimos números, varia de 94% a 96%, ou seja, cerca de 96% da audiência de custódia que ocorre aqui no Estado do Rio de Janeiro contam com a participação do defensor público, essa pessoa é submetida a uma entrevista. E uma entrevista não só que vai fornecer elementos na perspectiva do direito de defesa, mas ela fornece elementos desde dados sociais, a gente analisar também os movimentos das agências de repressão penal, e é um dado, obviamente, que é um dado estratégico para a gente sabe o comportamento de cada juiz na audiência de custódia. Quais são os que concedem mais liberdade, quais são os que concedem menos liberdade. Isso é um dado estratégico para a Defensoria Pública, porque a gente acredita que a litigância não se resume ao dogmatismo. Cada vez menos a litigância, especialmente na contenção do poder de repressão do sistema de justiça criminal, se dá pela dogmática, se dá mais pela coleta de dados, pelo uso estratégico da ferramenta de comunicação. E só fazendo um parêntese, eu acho que a gente aqui tem que superar o medo de achar que isso é um debate político. A gente está fazendo um debate político, de política pública. É um debate... quando a gente tenta retirar o caráter de debate político de um evento como esse, a gente está reafirmando que há uma neutralidade do sistema de justiça. E quem está litigando, e eu sou defensor de vara criminal há 17 anos, sabe que o debate jurídico ele não é neutro. O debate jurídico pressupõe o debate jurídico pressupõe também um debate político. Aquilo que a gente aprende na faculdade da neutralidade do direito, a prática revela algo completamente diferente. Então, a gente está fazendo, e eu faço aqui com muito orgulho, um debate político que a gente tem que ouvir os partidos políticos, tem que ser um debate partidário também, superar esse movimento de criminalização da política, de criminalização dos partidos políticos. Então, a gente faz esse debate da audiência de custódia, que é um debate político, de coleta de dados, de comunicação, e eu vou apresentar aqui alguns dados para a nossa reflexão conjunta. Analisando de 2015 a 2017, o que eu posso falar? Que os crimes que envolvem arma de fogo são crimes masculinos. 96,5%
2,8% dos crimes de posse e porte de armas são praticados por homens. As mulheres praticam, em sua maioria, que são apresentadas na audiência de custódia, furto e tráfico. Isso corresponde a 61% dos casos que envolvem mulheres. Então, obviamente, a gente conclui daí que quem mais manuseia arma de fogo são os homens, não são as mulheres. A gente está falando de quase 100%. E isso já é perceptível pelo próprio discurso. O discurso da campanha eleitoral, o discurso dos atores do sistema de justiça, os atores da própria sociedade. Os maiores defensores da maior circulação de armas de fogo são homens. Você vê poucas vozes femininas defendendo a maior circulação de armas de fogo. Qual o nosso contexto aqui no estado do Rio de Janeiro? São dados do Tribunal de Justiça. De 2016 a 2018, houve um aumento de 34% do feminicídio. De 2016 a 2018, houve um aumento de 34% de feminicídio e de 36% de concessão de medidas protetivas. Então, qual é o nosso contexto? Pesquisa do IPEA que fala mais armas de fogo, mais homicídios. Posse de arma de fogo é um crime masculino. Aumento de feminicídios e aumento de concessão de medidas protetivas, dados oficiais do TJ. A gente vive hoje um ambiente tóxico de machismo, de misoginia e de violência de gênero. Isso só me leva à conclusão que o aumento da circulação de armas de fogo ele tem um potencial gravíssimo de fomentar a violência de gênero. Mas tem um dado que me chama a atenção e, obviamente, eu não tenho conclusões, eu acho que isso tem que ser uma reflexão posterior do comportamento dos juízes da audiência de custódia aqui no estado do Rio de Janeiro, e é importante fazer essa menção. A audiência de custódia começou com o desembargador Luiz Fernando, com o apoio do desembargador Baldez, da doutora Maria Tereza Donati, depois foi ampliado na presidência do desembargador Milton e contou com um grande estímulo do desembargador Boente. O Rio de Janeiro hoje tem 3 polos de audiência de custódia. Benfica, que pega a região metropolitana, Volta Redonda, Costa Verde, Sul Fluminense e Campos, que pega Norte e Noroeste. O que o monitoramento da Defensoria Pública revela? E é importante a gente entender a posição dos juízes criminais do estado do Rio de Janeiro. Os juízes criminais do estado do Rio de Janeiro são mais rigorosos na análise de concessão de liberdade em crimes que envolvem arma de fogo do que nos delitos em geral. De 2015 a 2017, de cada 10 pessoas apresentadas por posse de arma de fogo, que é aquela que a gente mantém em casa ou no local de trabalho, falando em termos mais simples, 7 foram mantidos presos. Só 3 foram concedidas a liberdade provisória, foi revogada ou foi relaxada a prisão. 70% dos casos, os juízes criminais mantiveram a prisão envolvendo posse. Se a gente for comparar nos demais delitos, 56% tiveram mantidas a sua prisão. Importante isso. Os juízes criminais julgam mais reprovável a posse de arma de fogo do que os demais delitos em geral. Mas o que mais chama a atenção é a disparidade do movimento dos juízes. Vejam, aqui em Benfica, que pega a região metropolitana, Baixada, São Gonçalo, a cada 10 pessoas apresentadas por porte ou posse de arma de fogo na audiência de custódia, em Benfica, só 3 são mantidas presas. Então, aqui há uma menor reprovabilidade pelos juízes da região metropolitana em relação ao posse de arma de fogo. Mas se a gente for pegar a Volta Redonda, de cada 10 pessoas apresentadas na audiência de custódia, 9 são mantidas presas. Eu não tenho, em Campos, de cada 10, 7 são mantidas presas. Eu não tenho respostas, só tenho muitas dúvidas para tentar entender por que os juízes do interior julgam mais reprovável a posse e porte de arma de fogo do que os juízes de Benfica. E isso, quem trabalha com pesquisa, quem está na carreira acadêmica, tem muito mais condições de afirmar
do que eu aqui, enquanto defensor público, enquanto analisando aqui o comportamento nas audiências de custódia. Mas é importante esse dado de que os juízes criminais do Estado do Rio de Janeiro julgam extremamente reprovável o crime que envolva arma de fogo. Se os juízes criminais do Estado do Rio de Janeiro julgam reprováveis a maior circulação, a prática de crime que envolva arma de fogo, há justificativa para que a gente tenha um maior estímulo à circulação? Mais uma dúvida aqui para a nossa reflexão. Meu tempo está esgotado. Só uma reflexão aqui. A gente vai, em breve, divulgar essa pesquisa, que é um recorte, e aqui eu agradeço muito a Carolina, que fez esse recorte, da audiência de custódia relacionados aos crimes do artigo 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento. A gente vai divulgar, essa é uma obrigação, enquanto órgão público, divulgar esses dados para a sociedade. Mas aqui a Defensoria Pública, e eu particularmente, acho que a sociedade não está preparada, os dados mostram que a sociedade brasileira e fluminense não está preparada para que haja um fomento e um estímulo à circulação de armas de fogo. Muito obrigado.